Galera, é o seguinte, o Ceará depois de 10 anos volta a uma competição continental. O Ceará volta à Copa Sul-Americana. Esta será a terceira participação do Ceará numa competição com esse formato, nesse estilo, né? Com essa envergadura. O Ceará já jogou a Conmebol, a extinta Conmebol, que passa a ser a Sul-Americana. Em 2011 disputou a Sul-Americana e em 2021 vai disputar de novo a competição. E o Eduardo Truvão vai relembrar essas duas participações anteriores. Fala, Truvão! Sul-Americana 2021. Pela terceira vez na história, o Ceará vai participar de uma competição internacional. A primeira vez foi há quase 30 anos, na época em que as TVs eram como essa aqui. Faz tempo, hein? E o Ceará jogou a Copa Conmebol. Em 1994, o Ceará foi para a final da Copa do Brasil contra o Grêmio. No primeiro jogo, 0-0 no Castelão. No segundo jogo, 1-0 Grêmio em Porto Alegre. Por ficar com o vice-campeonato, o Ceará jogou a Conmebol em 95. Infelizmente, nós disputamos a Conmebol, que era para termos disputado a Libertadores, né? Se aquela situação toda da decisão da Copa do Brasil não viesse a acontecer. Pausa. Aquela situação toda. Sérgio Alves se refere à polêmica com a arbitragem. Ele queria pênalti nesse lance. Oscar Roberto Godoy não marcou. Sérgio ficou furioso, foi expulso. Fui antecipar o Paulão me deu a rasteira por trás. Eu fui cobrar do juiz. O pênalti ele pegou e me expulsou. Caso o pênalti tivesse sido marcado, o Ceará poderia fazer o gol de empate. E terminando 1-1, o Ceará seria o campeão e, portanto, jogaria a Libertadores. Mas não foi o que aconteceu. O primeiro torneio internacional do Ceará foi mesmo a Conmebol. O adversário foi o Corinthians. 2 jogos. 1-1 no Castelão. 2-2 no Pacaembu. Nos pênaltis, Corinthians classificado. E era um poderoso Corinthians. Mesmo assim, Sérgio Alves deixou dele. Eu iniciei a jogada no meio do campo, fiz a tabela com o Márcio Alain e ele me deixou em condições de finalizar. Eu tive a felicidade de finalizar bem. Como era o meu forte finalizar de longa distância, eu finalizei um chute forte e consegui marcar o gol. A segunda competição internacional foi a Sul-Americana, 2011, graças à boa campanha na Série A de 2010. No time, mais um atacante que fez bonito com a camisa alvinegra, Marcelo Nicásio. Foi um ano sensacional, foi um ano que a gente tinha um grupo muito forte e conseguimos um feito extraordinário, que foi ter colocado o Ceará, né, na Copa Sul-Americana. Então, para mim, como jogador, é algo especial de poder conseguir fazer um feito tão grande como foi esse da Sul-Americana. Assim como da primeira vez, a segunda competição internacional foi mata-mata logo no primeiro confronto e contra um time brasileiro, dessa vez o São Paulo, que tinha Rivaldo na equipe, e foi ele que fez 1-0 no primeiro jogo. Rodinei empatou, golaço, hein? E Marcelo Nicásio, no último lance, fez o gol da virada. Tive a felicidade, né, de fazer o gol aos 48 para 49 minutos do segundo tempo, onde nos deu a vitória, né? No jogo da volta, derrota por 3-0 no Morumbi, eliminação da Sul-Americana. 10 anos depois, mais uma Sul-Americana pela frente. Com um novo formato, fase de grupos, nada de mata-mata logo de cara não. O que aumentam as chances de uma competição mais longa para o Ceará. Desfrutar do momento, desfrutar da oportunidade, porque às vezes você não vai ter outra. Poder participar de uma competição internacional, uma competição que com certeza vai agregar mais torcedores. Torcedores que não veem a hora de começar logo a Sula. Que 2021, hein, pro Ceará? Um ano histórico. Além da 4ª temporada seguida na Série A, a 3ª vez numa competição internacional. E o futebolês vai acompanhar os passos do Ceará na Sul-Americana. No mínimo são 6 jogos, diferente de até 2020,
que era mata-mata, né? Quando o Fortaleza participa, Caio, o Ceará vai disputar a competição na fase de grupos e é no mínimo 6 jogos, se for avançando, aí vai colocando mais jogos no seu calendário. Antes de qualquer coisa, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente. Eu confesso a você que quando a gente vê uma matéria dessa, eu acho muito legal o resgate, principalmente daquela de 95, que ficou meio obscura ao longo dos anos, né? E era uma época que as vagas de competições internacionais eram menores no país. A Libertadores, por exemplo, era só o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. E a Conmebol era o vice-campeão da Copa do Brasil, o segundo, o terceiro e o quarto do Campeonato Brasileiro. Então eram poucos times do país que conseguiam disputar uma competição continental. E o Ceará não fez feio, né? Essa decisão por pênalti terminou, se não me engano, 7-6 para o Corinthians. Era um Corinthians que vinha de ser campeão no primeiro semestre, a temporada era literalmente dividida em primeiro e segundo semestre, campeão da Copa do Brasil e campeão paulista em 95. Tinha perdido, por exemplo, o Viola vendido ao futebol espanhol, tinha ido por Valência. Mas, por exemplo, um dos caras que faz o gol, o Clóvis, que jogou no Guarani, que era um jogador de ponta na época, e era um time muito competitivo. E aí a gente vê como o futebol mudou. 95, pra você ter uma ideia, o Ceará não disputa a final do Campeonato Cearense, a Ferroviária e Casa. Era um campeonato que começou em março e terminou em dezembro. E no meio desse negócio todo, você disputava a Série B, em 95, a Conmebol, a Copa do Brasil, você tentando se virar no meio daquela temporada maluca, e o Ceará fez 2 jogos muito equilibrados contra o Corinthians. Contra o São Paulo, eu lembro bem que o jogo daqui, o Rogério Ceni fez um partidaço, o Ceará jogou muito melhor. No jogo de volta, o São Paulo realmente fez valer a tradição, a maior equipe, e ganhou por 3-0. Pode parecer uma bobagem. Era Wagner Mancini, o técnico do Ceará. Do Ceará, Wagner Mancini, Isso. né? Pode parecer uma grande bobagem. Aliás, nesse ano o Ceará também vai bem na Copa do no Brasil, de né? 95, só pra fazer o registro, é um treinador histórico de Fortaleza e Ferroviário, que era técnico do Ceará, o guri, o César Moraes. César Moraes, exato. Como eu estava falando, cara, pode parecer bobagem, pode parecer muito pequeno, nosso futebol precisa crescer nesse aspecto também, o Ceará internacionalizar sua marca. Claro. O Ceará ter uma competição, ter um confronto fora do país, isso é muito importante. O Ceará se mostrar para o continente, olha, tem um time alvinegro no Nordeste do Brasil, as pessoas precisam começar a conhecer o Ceará enquanto clube de futebol também. Por isso, o Ceará enfrentar, por exemplo, uma equipe de tradição no Uruguai, no Equador, na Bolívia, na Colômbia, isso vai ser importante para o clube. Você consegue angariar e ter um poder de negociação com relação ao seu patrocinador, claro, às suas cotas de patrocínio, enfim, tudo isso mexe também com o clube, né? Com o time. Você lembra no começo do ano passado, no final do ano passado, quando saiu o sorteio, que era Fortaleza Independente, muita gente, Independente, 7 vezes campeão da Libertadores, recentemente campeão da Copa Sul-Americana, e eu falava, cara, foi ótimo. Primeiro que a responsabilidade do confronto era toda Independente pela história que ele teve em competições internacionais. Segundo, dava um peso muito maior à participação do Fortaleza enfrentar um time de tradição. Você se mostra para o mercado. E a responsabilidade era toda do Independente. O Fortaleza quase se classifica. O Ceará até nas 2 vezes, como a gente vê, enfrentou 2 grandes camisas, né? Um Corinthians e um São Paulo. São Paulo é o time brasileiro que mais títulos de Libertadores tem, mais títulos mundiais tem. Mas você pegar, por exemplo, o Nacional do Uruguai, que não é mais o clube de outrora, que foi multicampeão, já foi campeão mundial e tudo. Mas a camisa do Nacional do Uruguai, a tradição do Nacional do Uruguai está lá. Seria sensacional. Estou citando aqui o Nacional num exemplo aleatório. Seria muito bacana. Buenas tardes, senhor Danilo Queiroz. Boa tarde, Danilão. Estou agora falando bilíngue com você, Danilo. Buenas tardes, amigos. Agora eu cheguei na seguinte conclusão, Justi. Pois não. O Ceará é do Brasil. O Ceará se classifica para a Sul-Americana. O Ceará está lá na Sul-Americana. Eu vou falar português. Vão ter que me engolir, Justi. De jeito nenhum. Você já fala bem. Você fala bem inglês. Ou acompanha até beisebol, as pessoas não sabem. Exatamente. Danilo acompanha a liga de beisebol. E o Danilo agora vai pegar umas aulas com o Anderson Azevedo, que ano passado foi junto com o Fortaleza, acompanha a Fortaleza Sul-Americana. Quase deixa vocês presos. E é quase um cidadão costarriquenho. Agora o Danilo vai pegar algumas aulas com o Anderson, porque hablemos, Danilo, Ceará na Sul-Americana. Sabe quem está na entrevista agora há pouco aqui, está aqui na emissora? Robson de Castro. Sheik Robson, exatamente. Pois é, ele ganhou um prêmio, estava falando sobre isso, na verdade, o Ceará, né? A administração do Ceará, e óbvio que ele estava falando sobre isso para o pessoal do jornal Jangadeiros. Está vendo que o Ceará está passando desse nível só de esporte para falar também outras questões, né, administrativas que o clube tem.
O clube, José, que está se preparando para essa Sul-Americana de uma forma até diferente. Talvez o torcedor não esteja entendendo totalmente. Vai dando férias a alguns dos atletas para que no período de Sul-Americana esses atletas já estejam de volta ao clube, já tenham passado por uma espécie de pré-temporada, para que estejam totalmente à disposição do técnico Guto Ferreira. Claro que o Ceará não vai deixar de lado as outras competições, mas tem essa como uma das importantes competições da temporada, como você falou, o Ceará se apresentando ao continente, uma vez que nas outras passagens pela Sul-Americana, primeiro era uma fase eliminatória e segundo pegou times do Brasil. E tem um detalhe, tanto a Conmebol 95 como a Copa Sul-Americana 2011, elas eram disputadas no segundo semestre. Você não começava o ano tendo essa competição. Agora não, já tem um tempo, a Sul-Americana e a Libertadores foram estendidas ao longo do ano. Sim. Até por direitos de TV, antigamente a Libertadores terminava mais ou menos em julho, agosto, dependendo se tivesse Copa do Mundo. Depois começava a Sul-Americana. Na época da Conmebol 95 existia a Supercopa dos Campeões da Libertadores. Que eram os campeões da Libertadores, mata-mata, se definia e tinha até a final. Eram duas competições continentais que se disputavam no segundo semestre em 95. Depois teve a Copa Mercosul, que durou até 2001. Em 2002, a Conmebol cria a Copa Sul-Americana, ainda sem os brasileiros não disputam a Copa Sul-Americana em 2002, e a partir de 2003 disputam. Só que era literalmente um semestre de Libertadores, outro semestre de Copa Sul-Americana. Agora não, agora as competições continentais são ao longo da temporada toda. Ô Danilo, fala aí sobre os jogadores que estão de férias nesse momento. Kleber foi o último a receber também a aval da diretoria, vai poder o Bruno Pacheco também. Fala aí, Danilo, dá uma lista aí até daqueles jogadores que já estavam de férias antes mesmo do jogo contra o Coritiba. São 6 atletas de férias nesse momento. Os grupos foram colocados de férias de forma diferente para que o retorno também seja diferente, a realocação deles no grupo, para que o Ceará não fique tanto tempo sem titulares. O primeiro grupo tinha o Luiz Otávio, o zagueiro, o Fabinho e o Fernando Sobral. Esse grupo entrou de férias, como você disse, no início da semana passada, nem participou da partida do final de semana. Esse grupo volta no dia 1º, então eles iniciarão um período de pré-temporada e voltam a jogar um pouco antes do segundo grupo, que é o grupo envolvendo o zagueiro Thiago, o lateral esquerdo Bruno Pacheco e o atacante Kleber. O Kleber foi o último ontem, porque ele chegou aí no clube e ele ia participando já dos treinamentos e etc. Só que ele tem jogado muitas partidas em sequência, ele faz um trabalho de marcação, de saída de bola muito forte. E a fisiologia observou que o atleta estava bastante extenuado. Então, o departamento físico passou para o Guto deu folga junto com os de ontem, né, o Pacheco e o Thiago, e aí eles voltam no dia 8. Então, o primeiro grupo volta no primeiro, o segundo grupo volta no dia 8. Semana que vem nós deveremos ter um outro grupo aí também tendo férias, para ir voltando aos poucos, o Guto não ficar 100% sem titulares nos inícios de Copa do Nordeste e de Campeonato Cearense também.